Bom dia, turminha, cestinho, como vocês estão? Tudo certo, gente? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos estudar uma matéria que vocês já viram na vida, tenho certeza, que é cadeia alimentar. Tenho certeza que nos anos anteriores vocês já estudaram cadeia alimentar. E esse é um assunto muito simples, muito tranquilo, bastante fácil. Tenho certeza que todos vão aprender com rapidez, vão se relembrar, vão lembrar, né, de anos passados e tudo será muito tranquilo. Nós vamos iniciar esse novo assunto que é cadeia alimentar. O nome já fala, né, turma? Envolve alimento. A cadeia alimentar, ela envolve alimento. O que é uma cadeia? Uma cadeia dá a ideia de algo em série, uma coisa atrás da outra, um nível trófico atrás de outro nível trófico. Eu defino cadeia alimentar como uma relação de alimentação entre os seres vivos, ou seja, um ser se alimenta do outro para deste ser obter energia, certo? Então, a cadeia alimentar, ela é uma sequência linear, ou seja, é uma linha em que um ser vai se alimentar de outro ser. Adiante. Turma, observem aqui. Vejam que eu tenho vários seres, né? Tenho animais aqui, tenho planta, tenho fungos e bactérias. E aqui eu tenho representada uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar, gente, ela envolve, então, um ser se alimentando do outro. Por isso que é uma relação de alimentação. Observem, tenho aqui uma grama, né? O grilo se alimenta da grama, o sapo se alimenta do grilo, a cobra se alimenta do sapo, o gavião se alimenta da cobra e quando o gavião morre, o corpo do gavião ele vai sofrer a ação dos decompositores. Eu tenho aqui uma representação de uma cadeia alimentar, em que um ser vai se alimentando do outro, para quê? Para obter energia. Toda vez que eu tenho uma cadeia alimentar, eu tenho um começo e eu tenho um final. O começo da cadeia alimentar sempre é com organismos que nós chamamos de produtores. O produtor. Produtor, nós já falamos algumas vezes. Essa palavra produtor é sinônimo de fotossintetizante, é sinônimo de autótrofo. Quem são os seres produtores? São aqueles que fazem fotossíntese, as plantas, as algas, ok? Então, eu tenho aqui uma planta, parece capim, né? Esse capim, ele vai ser comido pelo gafanhoto, o gafanhoto come esse capim, e quando o gafanhoto come esse capim, o gafanhoto absorve, adquire toda a energia que estava nesse capim. Então, a energia do capim é transferida para o gafanhoto. Quando o sapo se alimenta do gafanhoto, a energia do gafanhoto passa para o sapo. E assim o sapo sobrevive. Quando a cobra come o sapo, a energia do sapo vai para a cobra. E assim a cobra sobrevive. Quando o gavião come a cobra, a energia da cobra vai para o gavião. E o gavião sobrevive. O gavião, gente, ele é um animal que nós chamamos de topo de cadeia. O que é topo de cadeia? Ele está lá no final da cadeia alimentar, ele está lá no topo. Geralmente, os animais que são topo de cadeia, eles não são comidos por ninguém. Geralmente, são animais muito ferozes, muito ágeis ou muito espertos. E eles não têm predadores. Geralmente, quem está lá no final da cadeia alimentar morre de doença ou de velhice. Ok? Outra importância na cadeia alimentar. A cadeia sempre começa com o produtor e sempre termina com os decompositores, certo? Os decompositores são os fungos e as bactérias. Eles comem cadáveres. Sim, eles comem cadáveres, certo? Turma, quem não é produtor e nem decompositor, então quem não está na base, no começo da cadeia alimentar e nem no final, eu chamo de consumidor, 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 consumidor. O consumidor é aquele organismo
que não faz o próprio alimento, ou seja, os consumidores, eles não têm a capacidade de fazer fotossíntese. Então, eles precisam caçar o alimento ou eles precisam ir atrás do alimento, tá bom? Então, grilo, sapo, cobra e gavião são os consumidores. Agora, observe que tem uma ordem, olha. Aquele consumidor que come o produtor é o consumidor primário. Depois vem o consumidor secundário, o consumidor terciário, o consumidor quaternário e os decompositores que não são consumidores. Se você observar na cadeia alimentar, eu também tenho setas representando a passagem da energia. Então, a energia vai do produtor para o consumidor primário, do consumidor primário para o consumidor secundário. A energia vai do consumidor secundário, que é o sapo, para o consumidor terciário, que é a cobra. Do consumidor terciário, que é a cobra, a energia vai para o consumidor quaternário, que é o gavião. E quando o gavião morre, a energia do corpo dele vai para os decompositores, que vão transformar o cadáver do gavião, né, em água e sais minerais no solo. Gente, a cadeia alimentar ela é importantíssima para manter o ecossistema em equilíbrio. Aí você pergunta assim, tá, a energia do grilo, né, do gafanhoto vai para o sapo, a do sapo vai para a cobra, a da cobra vai para o gavião. E da onde que vem a energia do produtor, né, da planta e da alga? Ela vem da luz do sol. Vocês se lembram da fotossíntese, que é uma reação química em que a planta pega gás carbônico do ar, água das raízes e, na presença de luz do sol, transforma essa energia em glicose. E a glicose é o alimento das plantas. Então, as plantas, que são os produtores, pegam energia do sol. Cris, e se um dia o sol morrer? A planta morre? E se a planta morrer, o gafanhoto morre? Se o gafanhoto morre, o sapo morre. Sem o sapo, a cobra morre. Estão percebendo que acaba a cadeia alimentar? Então, a cadeia alimentar, ela é dependente do sol. Ok? Adiante. Bem, deixa eu arrumar aqui. Tudo isso que eu falei para vocês no slide anterior, eu vou repetir agora porque é importante, mas não com imagens, tá? Com palavras. Quer dizer, não que eu repita com imagem, quer dizer que o meu slide não tem imagem. É isso que eu quis dizer. Bem, observe aqui a estrutura da cadeia alimentar. Então, ela é uma sequência linear, ó, é uma linha, né? Que mostra que um ser serve de alimento para o outro. Então, é uma relação de alimentação entre os seres, tá? Cada parte, gente, da cadeia alimentar, por exemplo, o produtor, que são as plantas e as algas, né, que são organismos autótrofos ou fotossintetizantes que produzem o próprio alimento. O produtor eu chamo de primeiro nível trófico. Então, eu chamo de nível trófico cada parte da cadeia alimentar. Aqui eu tenho uma parte, então aqui é o primeiro nível trófico. A segunda parte, segundo nível trófico. Terceira parte, terceiro nível trófico. Quarta parte, quarto nível trófico. Quinta parte, quinto nível trófico. Sexta parte, sexto nível trófico. Então, cada parte da cadeia alimentar eu chamo de nível trófico. Por que nível? Porque vai mudando a parte, né? E por que trófico? Porque trofo significa comida. E na cadeia alimentar não é uma relação de quem come quem? Muito bem. Bem, vocês estão percebendo, gente, que eu estou precisando voltar em matérias passadas para vocês entenderem cadeia alimentar? Organismos autótrofos nós já vimos na matéria passada. Os heterótrofos, que são os consumidores, nós também vimos nas matérias passadas. Então, vocês têm que perceber o seguinte, que o que a gente estuda anteriormente não pode ser deletado da sua mente. Até rimou, né? Ok? Bem, voltando ao assunto. Aqui eu tenho a representação da cadeia alimentar. O produtor é a comida para o consumidor primário. O consumidor primário é a comida para o consumidor secundário.
O consumidor primário é a comida do consumidor terciário. O consumidor terciário é a comida para o consumidor quaternário, ok? Agora, olha que interessante. O produtor, então, são aqueles seres que fazem fotossíntese, que são as algas e as plantas. Eles também são chamados de autótrofos. Gente, quem não é produtor é o quê? Consumidor, 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 consumidor. Quem não é produtor, quem não faz a glicose na fotossíntese, tem que consumir essa glicose. Por isso que eu chamo eles de consumidores. Então, o segundo, o terceiro, quarto, o quinto nível trófico são de consumidores. Os consumidores são os seres heterótrofos. São aqueles que não têm a capacidade de fazer o próprio alimento na fotossíntese. Eles não fabricam a glicose, ok? Agora, outro conceito importante. Se o produtor é uma planta, o consumidor primário, ele só come planta. Então, o consumidor primário, ele é o animal herbívoro, ou um ser herbívoro. O consumidor primário se alimenta da planta ou da alga. Então, ele é um herbívoro, porque herbívoro é aquele ser que se alimenta somente de plantas. Já o consumidor secundário come o primário. O secundário, gente, ele é um carnívoro. Por quê? Porque o consumidor secundário se alimenta do primário. Então, o consumidor secundário, ele é carnívoro, assim como é carnívoro o consumidor terciário e o consumidor quaternário. Ok? Então, eu tenho os carnívoros, o herbívoro e o produtor na cadeia alimentar. Aqui, o começo da cadeia alimentar, eu chamo de base da cadeia e o final, né, termina com os decompositores. Turminha, perceba que a cadeia alimentar, ela não precisa ter vários níveis tróficos. Ela pode terminar antes. Quer ver? Acompanhe comigo na ponta da caneta. O produtor é a planta, não é? Mas se essa planta morrer, quem vai consumi-la? Os decompositores. Então, esquece isso aqui, ó. Tô tampando lá com meu braço, com a minha mão. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar pequenininha, que só tem o produtor e os decompositores. Isso existe? Existe, por exemplo, quando uma árvore morre na floresta, ela é um cadáver. Quem é que vai consumi-la? Os decompositores. Agora, olha aqui, ela pode ser assim, ó, produtor, consumidor primário e decompositores. Repetindo, produtor, consumidor primário, decompositores. É outra possibilidade para a cadeia alimentar. Eu também posso ter assim, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, decompositor. Ou posso ter produtor, consumidor primário, secundário, terciário e decompositor. Ou posso ter todos esses aqui por decompositor. Ou seja, conclusão de tudo que eu falei neste momento é que a cadeia alimentar, ela pode ser pequena ou ela pode ser grande. Quando ela é pequena, a energia, ela existe em maior quantidade. Quando ela é grande, a energia vai diminuindo ao longo da cadeia. Nós veremos isso mais para frente ainda, tá bom? Adiante. Bem, ilustrando mais uma vez uma cadeia alimentar, que é uma relação de alimentação entre os seres. Onde começa a cadeia alimentar? Com os produtores, que são as plantas. Então, eu tenho aqui algumas plantas. De novo, o gafanhoto come essas plantas. Esse mamífero aqui, que parece um gambá, come o gafanhoto. Então, o gambá come o gafanhoto. A coruja come o gambazinho. E quando a coruja morre, o cadáver dela vai ser consumido pelos decompositores, que são quem? São seres que nós conhecemos como fungos e bactérias. Quem são os fungos? Os cogumelos. Quem são as bactérias? São seres microscópicos que nós não enxergamos, que vivem no solo. Agora, olha o que eu acabei de falar com vocês. Você pode tampar isso aqui tudo, ó, e observe aqui embaixo. Essa planta pode morrer? Pode. Quem vai consumi-la? Os decompositores. Então, aqui, ó, é uma cadeia alimentar bem pequena. O fungo se alimentando do produtor. Ou ela pode ser assim, ó, tampa o resto lá em cima,
planta, gafanhoto, decompositores. Então, o gafanhoto come a planta, mas quando esse gafanhoto morre, o cadáver dele vai ser consumido pelos decompositores. Ou eu posso ter assim, ó, planta, o gafanhoto come a planta, o gambá come o gafanhoto, e quando o gambá morre de doença, né, ou de velhice, os decompositores vão consumir o corpo dele. Então, a cadeia alimentar pode ser grande ou pode ser pequena. Adiante. Bem, vamos falar dos produtores, né? Novamente, repetir. Os produtores, quem são os produtores? São aqueles organismos que produzem o próprio alimento. Que alimento é esse? A glicose. Onde a glicose é produzida? Na fotossíntese. Então, os produtores, gente, são as plantas e as algas. Eu posso falar que os produtores transformam substâncias inorgânicas em orgânicas. Como assim? Eles transformam gás carbônico e água, que são substâncias inorgânicas, em glicose, que é uma substância orgânica. Isso aqui vocês esquecem, tá bom? Não ensino pra vocês, não. Quem são os produtores? As plantas e as algas. Então, eu tenho aqui 2 pés de milho, né? O milho é planta. E eu tenho aqui 2 tipos de alga. Uma alga que a gente consegue ver e uma alga que é microscópica. A gente só enxerga no microscópio. Vocês estão percebendo, gente, que elas têm em comum a cor verde, né? Em geral, os seres que têm cor verde e que têm raízes, eles fazem fotossíntese. Então, eu tenho aqui exemplos de 3 diferentes produtores. O milho é um produtor, ele está lá na base, é o começo, é o alicerce da cadeia alimentar. E as algas também. E as algas são os produtores, principalmente na água, nos lagos, nos oceanos, porque tem cadeia alimentar aquática, né? Entendido quem são os produtores? Muito bem, adiante. Os produtores se chamam produtores porque produzem a glicose, que é o alimento, numa reação química que nós já vimos anteriormente, chamada de fotossíntese, em que a planta, né, ou a alga, retira água do solo e absorve essa água pelas raízes. Retira gás carbônico da atmosfera e dentro das folhas, a água, junto com esse gás carbônico, é transformada em glicose e oxigênio. E todo esse processo é dependente de quem? Da energia da luz do sol. Se o sol morre, gente, não existirá fotossíntese. Sem o sol, a planta não faz fotossíntese, aí a planta morre. Se a planta morre, os consumidores primário, secundário, terciário, quaternário, quinquenário e decompositores também morrem. Por quê? Porque tudo na cadeia alimentar depende da energia que as plantas pegam do sol na fotossíntese. Já foi bastante informação, né? Adiante. Bem, então, para ilustrar quem são os seres produtores, nós também chamamos de autótrofos ou fotossintetizantes. Eles são as plantas, né? Umas bactérias chamadas cianobactérias e as algas. São os seres que fazem fotossíntese. São a base da cadeia alimentar. Ops! E os consumidores? Quem são os consumidores? Repetindo, são aqueles organismos que se alimentam de outros seres vivos. Por quê? Porque os produtores não conseguem produzir o próprio alimento. Os consumidores são também chamados de heterótrofos. Eles não têm a capacidade de produzir glicose, assim como as plantas. Então, eles têm que predar para se alimentar, ou eles têm que parasitar para se alimentar, ou eles são comensais ou mutualistas. Gente, predatismo, parasitismo, comensalismo e mutualismo é matéria que nós acabamos de ver. Tá vendo como que uma matéria depende da outra? Quem são os consumidores? São aqueles que não fazem a glicose, não fazem fotossíntese. Então, como eles obtêm alimento? Eles têm que predar. O que é a predação?
Ele mata um ser para se alimentar. Ele tem que parasitar. Ele fica lá grudado no hospedeiro, sugando alimento, né? Esse alimento pode ser sangue, né? Eles são comensais, como a rêmora e o tubarão. A rêmora é o comensal, ela come resto do tubarão. Ou eles são mutualistas, né? Um alimenta o outro, como é o caso do líquen, da micorriza, da polinização. Não é? Vocês estão lembrando disso? Bem, para ilustrar alguns tipos de consumidores. Tá dando um reflexo aqui, ó, mas é um esquilo, tá bom? Olha, ó. Pronto, ó. O esquilo, ele é um consumidor, ou seja, ele não é planta, então ele não é autótrofo. O esquilo, para se alimentar, ele tem que coletar semente. A vaca também é um consumidor. Ela precisa de achar grama para comer. Ela é herbívora. Ele também é herbívoro, porque ele come semente. O beija-flor também é um consumidor. Ah, ficou escuro, que pena. Tem o beija-flor aqui, ó, tá? O beija-flor, ele suga o néctar da planta. O beija-flor, a vaca e o esquilo são animais herbívoros. Eles se alimentam somente de planta. Sim, gente, porque o esquilo não come semente. Semente vem da planta. O beija-flor não come o néctar? Quem faz o néctar? A planta. Legal, né? Vamos abrir um pouco a nossa mente. Adiante. Eu coloquei para vocês 3 ilustrações de 3 cadeias alimentares. Vamos passar por elas? Olha, o que a seta representa mesmo? A seta nos informa para onde que o alimento está indo. O alimento está indo da alga para o caramujo. Do caramujo para o peixe. Do peixe para a garça. Essa aqui, gente, é uma cadeia alimentar aquática. Vocês concordam? Alga, caramujinho aquático, o peixe e a garça. Viu como a cadeia alimentar pode ser aquática? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Quem é o herbívoro na primeira cadeia? O caramujo. Peraí, isso é caramujo ou caracol? Caramujo. Não é caracol, tá? O caramujo, não é caramujo mesmo. Caramujo é aquático, caracol é terrestre. Bem, segunda cadeia alimentar. Tem uma planta. O besouro come a planta, o sapo come o besouro, o gavião come o sapo. O que a seta indica? Para onde o alimento está indo, para onde a energia está indo. A energia vai da planta para o besouro. O besouro passa a energia para o sapo, quando o sapo come ele. E o sapo passa a energia para o gavião, quando o gavião come ele. A planta é o produtor, o besouro é o consumidor primário, o sapo é o consumidor secundário e o gavião é o consumidor terciário. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico. Que são as partes da cadeia, vocês se lembram? E a última aqui embaixo, o trigo. Trigo é planta? Trigo é planta. O rato come o trigo, a cobra come o rato. Perceba que nessa última cadeia eu tenho quantos níveis tróficos? 3. E nas demais eu tenho 4. Legal? Muito legal. Herbívoro, herbívoro e herbívoro. Carnívoro, 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 carnívoro. Legal? Muito legal. Bem, aqui. E os decompositores? Os decompositores, gente, também podem ser chamados de sapróbios ou saprófitos. Se aparecer em alguma questão, tá? Essa palavra, sapróbio ou saprófito, são os decompositores. Decompositores, olha o reflexo aqui, ó. São aqueles seres que comem cadáver, né? Ou comem restos de outros seres vivos, mas que já morreram. O decompositor, ele come coisa morta, tá? Quem são eles? Os fungos, que são esses seres aqui, ó, os cogumelos. E as bactérias, que nós não enxergamos porque são extremamente diminutas. Mas assim, no microscópio, elas têm mais ou menos essa forma. Então, fungos e bactérias são seres decompositores. A gente fala na biologia, na ciência, que eles fazem a reciclagem da matéria. O que é isso? Eles pegam o cadáver, o corpo do cadáver, por exemplo, uma onça que morreu, uma árvore que caiu na floresta. Eles pegam esses cadáveres
e faz o corpo desse cadáver voltar a ser terra. Isso é a reciclagem da matéria. Posso falar que eles transformam matéria orgânica em inorgânica. Quem é a matéria orgânica? É o cadáver. Quem é a matéria inorgânica? É a terra. Ok? Tudo bem? Adiante. Olha que lindo, gente, essas imagens. Para mostrar para vocês os decompositores. Aqui eu tenho não é um cogumelo, isso aqui se chama orelha de pau. Vocês já viram? Isso aqui é um fungo decompositor. Significa que essa madeira aqui, esse pau, ele tá morto, porque o decompositor, ele come coisa morta. Aqui eu tenho uma laranja apodrecendo, quer dizer, ela tá em decomposição. E essa substância cinza aqui embaixo e branca aqui embaixo, ó, cinza aqui em cima e branca aqui embaixo, são os fungos decompositores. Então, essa laranja, ela já está morta. E aqui embaixo são imagens de bactérias decompositoras. Elas podem ser assim, ó, em forma de bastão, podem ser em forma de bolinhas. A forma das bactérias é bastante variável também. Então, eu tenho aqui em cima fungos e bactérias. São os organismos que ficam no final da cadeia alimentar. A função deles é transformar os cadáveres em água e sais minerais. Esse processo eu chamo de decomposição. Adiante. Bem, na cadeia alimentar existe também, gente, o fluxo de energia, né? Então, observe que eu tenho uma cadeia alimentar. Produtor, uma árvore, o consumidor primário, que é um veado, o secundário, que parece uma onça aqui, e decompositores aqui, fungos e bactérias. Lembro a vocês que o produtor, ele pega a energia que está no sol. Então, o produtor, ele pega a energia do sol na fotossíntese. Aí, quando o consumidor primário come o produtor, ele come também energia. Quando o consumidor secundário come o primário, ele come a energia que estava no primário. E quando esse secundário morre, os decompositores pegam a energia que estava nele. Então, na cadeia alimentar, eu tenho a transferência da energia, que eu chamo de fluxo de energia, e também tenho a transferência de matéria. A matéria é o corpo dos seres, né? Por exemplo, quando esse veado se alimenta da árvore, né? A matéria, as folhas da árvore passam para o veado. Quando essa onça, parece uma onça, se alimenta do veado, a carne do veado é matéria e passa para a onça. Logo, eu entendo que na cadeia alimentar existe a transferência de matéria e também de energia. Tranquilinho? Estamos terminando, tá? Pode aparecer, gente, uma imagem assim, ó, né? É uma pirâmide, olha, é uma pirâmide. Ela é uma cadeia alimentar no formato de pirâmide. Quem eu tenho aqui, ó? A planta. Então, aqui eu tenho produtores. Quem eu tenho aqui? Os animais herbívoros, que são os consumidores primários. Quem eu tenho aqui? Os animais carnívoros, que são os consumidores secundários. Aqui eu também tenho carnívoros, consumidores terciários, e também carnívoros, consumidores quaternários. É uma cadeia alimentar em forma de pirâmide, ó. O gavião come as cobras comem sapos, ratos e passarinhos menores. O rato, passarinho menor e sapo comem os insetos, grilo, abelha, borboleta, lagarta, formiga, né? O passarinho pode comer esse rato. E esses insetos e esse ratinho se alimentam de plantas. Então, eu tenho aqui uma cadeia alimentar na forma de pirâmide, ok? Bem, nós já falamos da energia, né? Que a energia, ela tem um fluxo unidirecional. Ela começa no produtor, passa para os consumidores. Adiante. E para finalizar nossa aula, nós vamos ver a teia alimentar. Turma, na natureza, nós não vamos encontrar cadeia alimentar. Nós vamos encontrar as teias alimentares. Por quê? Porque na natureza, um ser, ele pode se alimentar de várias coisas. Por exemplo, observe esse passarinho aqui em vermelho, olha. Olha aqui a seta chegando nele, olha. Significa que esse passarinho, ele se alimenta de joaninha, o passarinho se alimenta de caracol, de caramujo, o passarinho se alimenta de besouro, o passarinho se alimenta de lagarta.
Isso é a realidade da natureza. A teia alimentar, ela é um conjunto de cadeias alimentares. Vamos pegar aqui o sapo? Olha aqui o sapo. O sapo se alimenta também de joaninha, o sapo se alimenta de lagarta, se alimenta de besouro, não é? Vamos pegar a cobra? A cobra se alimenta de sapo, se alimenta desse passarinho vermelho, se alimenta desse passarinho azul. A coruja se alimenta aqui, ó, de rato, ela se alimenta também desse passarinho vermelho. Isso é o real. A lagarta, ela se alimenta dessa planta aqui, mas também se alimenta dessa planta aqui. A teia alimentar, ela é um conjunto de cadeias alimentares. Observe essa teia alimentar. Quem é o produtor? O milho. Muito bem. Vamos seguir aqui uma sequência. Milho, caramujo, pássaro, cobra. Aqui é uma cadeia alimentar. Milho, caramujo, pássaro, cobra. Consumidor, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Agora, vamos pegar outra, olha. Milho, caramujo, pássaro, homem. Aqui já é outra cadeia alimentar. Milho, caramujo, pássaro, homem. O milho é o produtor sempre, o caramujo consumidor primário, o pássaro secundário, o homem terciário. Vamos pegar outra cadeia alimentar? Milho, rato e cobra. Aqui, ó, milho, rato e cobra. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Agora, observe a cobra. Preste atenção só na cobra, tá? A cobra, gente, quando eu sigo essa cadeia, milho, rato, cobra, a cobra é consumidor secundário. Mas quando eu sigo essa, olha, caracol, pássaro e cobra, ela é consumidor terciário. Olha aqui. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Então, um nível trófico, ele pode ocupar vários tipos de consumidores. Ou seja, a cobra, ela pode ser consumidor primário ou secundário. Isso acontece muito, tá bem? Olha o passarinho também. O passarinho, ele come milho. Preste atenção no passarinho. Quando o passarinho come milho, o passarinho, ele está se comportando como consumidor primário. Agora, pega essa cadeia aqui, ó. Milho, caramujo, passarinho e homem. Aqui, nessa cadeia milho, caramujo, passarinho, o passarinho, ele é consumidor secundário. Então, ele pode ser consumidor primário nessa cadeia aqui, mas nessa aqui, ele é consumidor secundário. Agora, se o passarinho come tanto o milho e come também o caramujo, ele é herbívoro? Ele é carnívoro ou ele é onívoro? Onívoro. O que é um animal onívoro? É aquele que se alimenta tanto de vegetais quanto de animais. O onívoro, ele é tanto carnívoro quanto herbívoro. Mas aí eu chamo de onívoro para não fazer confusão, tá bom? Onívoro come animal e come planta. Entendido? Deixa eu ver se acabou. Eu coloquei aqui para você, olha, uma teia alimentar. Eu quero que você faça o seguinte. Pause o vídeo um pouquinho, tá? E tente aí encontrar várias cadeias alimentares nessa teia alimentar. Aí me conte depois, escreva abaixo quantas cadeias alimentares você encontrou nessa grande teia alimentar. Eu vou te mostrar uma, tá? Planta, galinha, gambá e onça. Te mostrei uma, tá? Planta, galinha, gambá e onça. Veja quantas aí você consegue me mostrar. E me fale também quem é o animal topo de cadeia nessa teia alimentar. Tá bom? Um abraço para vocês. A aula ficou imensa, mas a matéria é bastante fácil. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!